Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso, da Igreja Missão Ictus no Brasil. E hoje nós estamos aqui para mais um vídeo da nossa playlist Leitura Cronológica da Bíblia em um Ano. E hoje nós vamos fazer a introdução do livro de Êxodo, tá? Eu lerei aqui para vocês a introdução do livro de Êxodo, tá? E também hoje, dia 28 de janeiro, nós vamos iniciar o capítulo de Êxodo, do 1 ao 4, né? Os capítulos, né? Êxodo do 1 ao 4. Então, primeiro nós vamos assistir aqui, ouvir a introdução de Êxodo. Vamos para ela? Êxodo. A raça humana está em perigo. Aliás, corre perigo há muito tempo. Forças poderosas foram e continuam assim a ser empregadas por meio de muitos homens e mulheres com o propósito de nos tirar do perigo em que nos encontramos, para pôr em ordem a bagunça em que está o mundo. A habilidade, a perseverança, a inteligência e a devoção daqueles que se esforçam para nos tirar da lama. Pais e mestres, médicos e conselheiros, governadores e políticos, escritores e pastores são impressionantes. No centro dessa obra está Deus. O termo mais abrangente a respeito do que Deus está fazendo para nos tirar dessa situação caótica em que estamos metidos é salvação. A salvação é Deus fazendo por nós o que nós mesmos não podemos fazer. Salvação é a maior palavra do vocabulário do povo de Deus. Êxodo é uma poderosa, dramática e verídica história da obra salvífica de Deus. A história gerou um resultado extraordinário com o passar dos séculos, reproduzida em canção, poema, drama, novela, política, justiça social, arrependimento, conversão, adoração e vida santificada. Ela continua a prender a imaginação de homens e mulheres, especialmente os que têm problemas. É importante que Deus não nos presenteie com uma salvação na forma de uma verdade abstrata ou como uma definição precisa ou um slogan atraente, mas na forma de uma história. Êxodo nos faz entrar numa história com enredo e personagens que, por assim dizer, demonstra propósito e relações pessoais. Somos convidados a participar da história, primeiramente por meio da nossa imaginação e depois, se quisermos, pela fé, com nossa vida inteira correspondendo a Deus. A história de Êxodo continua sendo o meio principal que Deus usa para tirar homens e mulheres em dificuldades do caos da história para o reino de salvação. Cerca de metade do livro, capítulo 1 ao 19 e 32 ao 34, é uma narrativa emocionante de um povo maltratado, que é salvo da escravidão para uma vida de liberdade. A outra metade, do capítulo 20 ao 31 e do 31 ao 40, é composta de instruções meticulosas, que é uma leitura tediosa para alguns, a respeito de viver a vida de salvação e de liberdade. A história da salvação não está completa sem as duas partes. A tradição diz que Moisés escreveu Êxodo. Deus é o herói da história, mas Moisés é seu escudeiro. Um homem resistente e flexível, como uma bota velha, ciente de seus muitos erros e falhas, decepcionado com a vida de tal modo que chegou a ponto de desistir do próprio caminho. E o caminho de Deus tornou-se a única coisa que importava. O livro de Êxodo foi escrito para os israelitas no Egito. Os israelitas eram agredidos, explorados e morriam de fome. Situação comum entre as minorias étnicas
sob regimes autocráticos. Agora eles estavam livres, mas era difícil concentrar-se nos poderosos atos de Deus, pois todos os dias havia uma luta pela sobrevivência. Eles estavam vagando sem rumo por um deserto, perguntando-se todos os dias se encontrariam água. O que Deus havia feito para eles naqueles dias? E o que ele queria deles em troca? Não apenas coletiva, mas individualmente? Que papel exerceriam nessa nova vida de serviço livre a um bom rei? Contexto. Por volta de 1360 a 1280 a.C., o rei Tutancâmon morreu com idade entre 18 e 25 anos, alcançando parte da vida de Moisés, ou talvez morrendo pouco antes. O governo egípcio estava caótico e economicamente fraco, mas as coisas se estabilizaram na época de Ramsés II, o provável faraó de Êxodo. Ramsés seguiu um amplo programa de construção de templos, santuários, como estátuas dele mesmo, e uma fabulosa capital que levava o seu nome. Ele viveu 96 anos e teve mais de 200 esposas e 156 filhos. Uau! Então, essa é a introdução de Êxodo. Só para deixar aqui claro, a introdução ela explica para quem, né? De quem foi escrito e para quem. E aqui, no Egito, os israelitas eram agredidos, explorados e morriam de fome. Então, na realidade, conta a história, né, do povo no Egito e da salvação através de Moisés, né, quando retirou o povo do Egito, tá bom? E então nós vamos entrar ainda hoje, dia 28 de janeiro, nós leremos no próximo vídeo o livro de Êxodo, capítulo 1 ao 4, tá bom? Então vamos lá conosco para o próximo vídeo. Deus abençoe e até mais.